neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E Dalila descobriu todo o coração de Sansão e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os demais homens. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder a teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem pois-te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim.
Nós estamos mais uma vez com Fé para Vencer no seu lar, levando uma mensagem especial, uma mensagem que, segundo as próprias palavras do profeta de Deus, ela é rude, são palavras rudes. Mas conforme ele disse, alguém tem que dizer isto, porque isso significa destino eterno. Meus ouvintes, esta passagem de Sansão e Dalila é uma base para esta mensagem, cujo tema é uma igreja enganada pelo mundo. E conforme nós já afirmamos, nada ficou escrito que não fosse para aviso nosso. São Paulo afirma isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Tudo o que aconteceu lá foi para aviso nosso. E no Apocalipse, Jesus diz, bem-aventurado aquele que tem ouvido para ouvir, e que ouve, né? Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então não é uma mensagem nossa particularmente privativa, é uma mensagem para o povo de Deus, para todo o povo de Deus, para todos, sem exceção de classe. E por isso esse programa é ouvido por milhares de pessoas de várias igrejas diferentes, de todas as classes diferentes. Pelo menos esse é o testemunho que nos chega. É claro que, se não fosse uma mensagem que tivesse rejeição, ela não seria de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo teve que ser rejeitado e pelo próprio povo de Deus, pelo seu próprio povo. Veio para que era seu e os seus o rejeitaram. Você diz, mas aquilo foi com um propósito divino, aquela rejeição. E agora também é a mesma coisa. Aquilo foi para que a graça viesse para os gentios. E agora é para que a graça retorne, volte para os gentios, para os judeus. Nós sabemos que nós somos salvos pela graça e o sangue nos mantém limpos. Exatamente limpos disso que está enganando o mundo, está matando a igreja. Cortou a sua força, como Dalila descobriu o segredo. Ela sabia agora onde estava o poder de Sansão. Eu não me importo se eu tenho que permanecer sozinho, com ninguém, a não ser somente com Deus. Eu pregarei a verdade da Bíblia de Deus e a defenderei. Se eu morrer, ainda defenderei a verdade. Certamente, nós desejamos a verdade. Eu não serei medido de acordo com a igreja, porém de acordo com a palavra de Deus, é que eu desejo ser medido. É uma declaração tremenda do profeta de Deus. E como tal, ele deveria ter realmente esta disposição e viver como viveu. Por todos e por si mesmo. Por si mesmo e por todos. Eu não me importo se eu tenho que permanecer sozinho, ser abandonado, ser discriminado, ser perseguido, seja o que for. Mas importa é que naquele dia do juízo
eu possa responder de fronte erguida por aquilo que eu preguei para aqueles que estiveram a meu alcance. A essas alturas já estou expressando também a minha convicção. São muitos anos de rádio, numa emissora, em outra, mas a nossa convicção permanece sempre a mesma. E vamos continuar exatamente com este ponto muito importante da mensagem, que Dalila notou, ela percebeu, ela sabia que Sansão tinha um poder, como Constantino sabia que a igreja cristã verdadeira tinha um poder, e a Roma pagã estava ferida, e essa ferida deveria ser curada, e assim então ela se tornar em Roma papal. Constantino sabia realmente que a igreja tinha o poder, como Dalila sabia que Sansão tinha o poder. E assim a igreja perdeu seu poder no Concílio de Nicéia, quando o Estado cortou-lhe as tranças, as doutrinas apostólicas, começando pela doutrina das 3 pessoas distintas, batismo nos títulos e salvação compra através de indulgências, de penitências, etc. Vamos continuar com o profeta de Deus sobre esse grande assunto. No, that's rough. But it's time somebody said something. Eu sei que isto é rude, porém é tempo de alguém dizer alguma coisa. Giving in, acting like the world. Se comprometendo, consentindo, agindo como o mundo. If I have to stand alone with nobody but God alone, I'll preach the truth of God's Bible and stand for it. Eu não me importo se eu tenho que permanecer sozinho, com ninguém a não ser somente com Deus. Eu pregarei a verdade da Bíblia de Deus e a defenderei. If I die, I'll still stand for the truth. You want truth? Se eu morrer, ainda defenderei a verdade, certamente. Nós desejamos a verdade. I'll measure up not according to the church, but according to the Word of God I want to measure up. Eu não serei medido de acordo com a igreja, porém de acordo com a palavra de Deus. Eu desejo ser medido. Did you notice? She knew that Samson had a power. Porém, Dalila, você notou? Ela sabia que Sansão tinha um poder. And she didn't know where that power lay. E ela não sabia onde era posto aquele poder. She couldn't tell what that power was. Ela não podia dizer o que era aquele poder. Some great power that Samson possessed. And she wanted to find it. Porém, havia algum grande poder que Sansão possuía e ela desejava encontrar isto. As Delilah, she kept wooing Samson after her beauty. E assim como Dalila, ela continuou tentando persuadir Sansão em busca da sua beleza. Herself real sexy. Oh, ela se vestia realmente sensual. For him and he like some of the little teenagers of the day and so forth. E ela andava perante ele e ela dava um risinho abafado como algumas das pequenas adolescentes de hoje e assim por diante. When you act like something other 15, trying to woo Samson to her. E quando vocês atuam como alguma outra coisa, uma striptease, tentando conseguir Sansão para ela. The thing the world's done to the church. E isto é a mesma coisa que o mundo tem feito à igreja. Now where is your great power? Agora, onde está seu grande poder? Well, if we'll organize, that'll break the power. The Catholic Church done it. Bem, se nós nos organizarmos, isso quebrará o poder. A Igreja Católica fez isso. This is only Samson and the Luther come in. Porém, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E Lutero saiu. Again, if you bind me with another cord, it'll hold me. So they did. Então eles se organizaram novamente. Se você me amarrar com uma outra corda, isto me segurará. Assim eles fizeram. It's only Samson. What happened? Wesley came out and broke the cord. E os filisteus sobre ti, Sansão. O que sucedeu?
Wes saiu e quebrou as cordas. Now you've deceived me all along. Don't you know I love you, Samson? Agora você tem me enganado todo o tempo. Você não sabe que eu lhe amo, Sansão. All right, tell me the truth in your heart. Está bem, diga-me a verdade no seu coração. All right, you bind me with another cord. Está bem, me amarre com outra corda. Now we'll do that. What is that? That's the denominational cord. Está bem, agora nós faremos isso. O que é isso? Isso é a corda denominacional. I ain't got no denomination. Then I'll tell you have me broke. Deixe-me ser livre, porque eu não tenho nenhuma denominação. Então eu lhe digo, você me fará falir. So how come the Pentecostals? Where's your power? Deste modo, para fora vieram os pentecostais. Onde está o seu poder? Philistines be upon me, and he broke the cord. Again. Os filisteus vêm sobre ti, e ele quebrou as cordas novamente. But now what happened? Got the Pentecostals. Porém, agora o que sucedeu? Isso tem tomado os pentecostais. The big doctors of divinity for their pastors. Some great men. Os grandes doutores em divindade para os seus pastores. Algum grande homem. School and ritual as the Methodists or Baptists and the rest of them got. Eles têm tido somente tanta escola e rituais quanto os metodistas ou batistas ou qualquer um do restante deles tem tido. Go into a church and you can't hear an amen. Just as cold as a bunch of Eskimos out off the North Pole. Entre numa igreja e você não pode ouvir um amém, simplesmente tão frio quanto um grupo de esquimós que acabou de sair do Polo Norte. Cold. Indifferent. Frios, indiferentes. And the Philistines is on me, Samson. E agora os filisteus vêm sobre ti, Sansão. The Philistines is on me, America. Os filisteus vêm sobre ti, Estados Unidos. Is that oneness of spirit? Onde está aquela unidade de espírito? Where is the oneness of Pentecost? Onde está a unidade de Pentecostes? Assemblies of God and united in the Church of God and this, that, and the other. As Assembleias de Deus e a Unida e a Igreja de Deus e isto e aquilo e aquilo outro. One with a different ism, this one with that, and this one with that. Cada um com um ismo diferente, este com isto e este com aquilo. We're so broke up that you can go into a city, the whole revival of one church sponsors, the rest of them won't even attend. Nós estamos tão quebrados que você pode ir numa cidade para realizar um reavivamento. Se uma igreja patrocina isto, o restante delas nem mesmo comparecem. The communists is up on me, America. Os comunistas vêm sobre ti, Estados Unidos. Power, where's our glory? Onde está nosso poder? Onde está nossa glória? Because we went after the wisdom of man instead of the power of God. O que é isto? Porque não fomos após a sabedoria do homem ao invés do poder de Deus? Preachers and things are so stiff and starchy, so they've organized us that we're so starchy and stiff-necked. Ora, eles têm tido nossos pregadores e coisas que estão tão formais e engomados, até que eles têm nos organizado ao ponto que nós ficamos tão engomados e de pescoço duro. Never hear a shout in the church anymore. Até que as pessoas, você nem ouve mais um grito na igreja. Anybody cry? Bitches put in the basement. Você nunca ouve alguém clamar. O assento dos que choram está colocado no porão. No more glory in it. Não há mais glória na igreja. We do set backwards as stiff as we do. Tudo que nós fazemos é somente nos assentar sossegados, tão formais quanto nós possamos ser. We're battle with this modernistic demons have bound the church of the living God. That's right. Nós não estamos livres, nós estamos amarrados. O diabo, com seus demônios modernos, tem amarrado a igreja do Deus vivo, correto? No power in the... There's no more... The people so starchy and stiff. Não há mais poder na igreja, não há mais liberdade. As pessoas estão tão engomadas e formais. God can come into the midst of Pentecostal people and show that He's God, and through these signs of His resurrection, it don't even shake Him.
Ora, Deus pode vir no meio do povo pentecostal e mostrar que Ele é Deus e provar seus sinais da sua ressurreição. Isto nem mesmo os estremece. Glória! Ora, isto é uma desgraça. Walk across the country, God working, performing signs, Eu ando pelo país, Deus operando sinais, and people sitting. e as pessoas sentam e... Oh, I know it can be done. Bem, eu suponho que aquilo está bem. Oh, eu sei que isto pode ser feito. Why? They're bound with the lie of the world. Isto não os move, porque eles estão acorrentados com Dalila, o mundo. Eles estão em grilhões. Now if you got them bound them into a confederation. Agora eles até mesmo os têm colocado, acorrentados numa confederação. The Philistines are on these, Samson. What you going to do about it? Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. O que você fará acerca disto? Denomination, sure. Oh, nós temos tido grandes denominações, certamente. We have greater membership than we ever had. Nós temos tido o maior número de membros do que nós alguma vez tivemos. But where's the Spirit? Where's the Holy Ghost? Porém, onde está o Espírito? Onde está o Espírito Santo? É de causar temor em uns, reflexão, exame introspectivo, estremecimento, em outros, ira, ódio, reserva, mas é a verdade. Essa é a nossa situação, essa é a nossa condição hoje. E vamos repetir, oxalá, que todos nós estivéssemos na real, verdadeira condição de Sansão, quando ele chorou e orou com sua alma, com seu espírito, com seu âmago. Somente uma vez mais, Senhor. Somente uma vez mais, para que morra eu e meus inimigos, minha carne e meus sentidos, meus sentimentos humanos, minhas crenças erradas. Então, seremos um povo forte, de poder, não para um espetáculo público mais. Neste século não haverá espetáculo, não haverá reavivamento. Isso que chamam avivamento de reavivamento é barulho, é carreta vazia na estrada de trepidação. Mas como o profeta disse, quando aquela carreta voltou carregada, lotada, ela não fazia mais barulho. Ela tinha realmente a coisa dentro de si. Ela assumiu o peso e agora ela geme, ela põe força, ela sobe com tudo que tem. A senhora está sendo abençoada. Sua força está voltando como a de Sansão, minha irmã. Meu irmão, sua força está voltando também, como a de Sansão. Creia nisso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Com a bomba perseguida e
cansada estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando ao alvorecer de meu dia, com Jesus irei para o céu, eu exaltarei para sempre, pois salvou o perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará, jamais me faltará. Eu canto noite e dia, dia e noite sem parar, com muita alegria, sem nunca me cansar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará, jamais me faltará. Eu canto noite e dia, dia e noite sem parar, com muita alegria, sem nunca me cansar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará, jamais me faltará. Eu canto noite e dia, dia e noite sem parar, com muita alegria, sem nunca me cansar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração.